que as coisas que eu lembro do que a luz me disse. A luz me disse: Andy, lembre-se. Tudo que está no planeta é uma ilusão. Não é real. A verdadeira realidade está lá na luz. Quando você está na Terra, é como estar em uma peça de teatro da Broadway, onde há 8 bilhões de atores e cada um está desempenhando seu papel. Mas isso não é a realidade. Faltavam apenas alguns dias para a formatura do ensino médio e decidimos em grupo ir a um lago nos arredores de Detroit. Era um dia lindo, então resolvemos ir. Eu estava nadando em direção à plataforma onde meus amigos estavam. Quando estava mais ou menos na metade do caminho, senti cãibras muito fortes e não consegui mais mexer as pernas. Comecei a me afogar. Afundei uma vez, mas lutei para tentar subir à superfície de novo. Quando consegui alcançar a superfície, olhei para cima e vi meus amigos na plataforma. Acenei para eles, mas não consegui mais me manter. Eles acenaram de volta, achando que eu estava brincando. Então, comecei a afundar e, a partir daquele momento, nunca mais voltei à superfície. Conforme eu ia afundando cada vez mais fundo no lago, a água estava ficando cada vez mais fria. Era junho, e os lagos de Michigan ainda são muito frios nessa época. Eu tremia e sentia meu corpo inteiro tremer. E estava afundando mais e mais, até que de repente senti as plantas aquáticas tocando meus pés enquanto descia. Nesse ponto, eu não conseguia mais ver nada. Não sabia se era porque meus olhos estavam fechados ou se realmente estava tão escuro. Então, finalmente, atingi o fundo do lago e fiquei em uma posição sentada. Pensei comigo mesmo, talvez agora eu possa usar minhas mãos para me empurrar para cima. Mas, ao tentar me impulsionar, minhas mãos ficaram presas na lama. E ali estava eu, em uma dor terrível, morrendo de medo. Foi então que ouvi uma voz, alguém falando na minha cabeça. E a voz disse: Andy, você precisa relaxar e se soltar por um momento. Eu respondi: não, eu não posso. Eu preciso de um fôlego de ar. A voz então insistiu: não, Andy, você tem que relaxar, tem que parar, tem que se soltar. Eu disse para a voz: ok, eu vou me soltar, mas você promete que vou conseguir chegar à superfície? A voz respondeu: sim, eu prometo. E então eu me soltei. No exato momento em que pensei a palavra soltar na minha cabeça, eu saí do meu corpo, que estava congelado e tremendo. E em um instante, o que eu chamo de momento sem tempo, me vi dentro de um túnel. Olhei ao redor e percebi que não estava mais com frio, não estava congelando, eu podia respirar. Estava em um corpo, mas não reconhecia aquele corpo. Olhei ao redor e, ao olhar para a esquerda, vi, lá no fundo do lago, o meu corpo. Pensei: isso é estranho, porque eu não conseguia ver lá embaixo, mas agora consigo ver. Então, olhei para longe, sem me preocupar, e virei na outra direção. À minha frente estava o túnel, e no final dele, uma luz brilhante. Fiquei impressionado com a intensidade daquela luz. Pensei comigo mesmo: isso deveria estar queimando minha retina. É a coisa mais brilhante que eu poderia imaginar. É como 1000 sóis explodindo ao mesmo tempo. E então, de repente, fui atraído, como se fosse puxado por um ímã, mas de forma suave para dentro do túnel. À medida que eu me movia para dentro, pude sentir uma brisa suave em meu rosto. E então, no próximo momento de não tempo, eu me vi dentro de uma enorme esfera. Estava pairando no centro dessa esfera. Ao meu lado, embora eu não pudesse vê-lo, sabia que a luz estava lá. A luz e eu estávamos nos comunicando, não com minha boca, porque eu não tinha boca, nem olhos, nem ouvidos, não de forma física, mas eu possuía algo que me permitia comunicar, ver e ouvir. Enquanto eu observava o interior dessa enorme esfera, percebi que havia incontáveis, talvez milhares, centenas de milhares de pequenos televisores ou telas de cinema, cada uma exibindo uma ação específica que eu havia realizado em uma das minhas muitas vidas. Que enquanto eu olhava para uma das telas, assim que me concentrava em uma delas, eu imediatamente, quase magicamente, me via lá. Agora eu estava revivendo o que estava assistindo, mas a diferença era que toda vez que eu revivia cada uma das experiências da minha vida, eu a vivia de tal forma que sabia e entendia o que todos estavam pensando e como se sentiam em relação à nossa interação.
E então, de repente, mais uma vez, em um momento de não tempo, eu saí da esfera e me encontrei de volta no túnel. Agora, estava indo em direção à luz, e quando cheguei, fiquei de frente para ela. A luz era como uma enorme silhueta, uma sombra, apenas uma forma. Era algo assim, não tinha gênero, era apenas luz, mas era muito amorosa e acolhedora e estava me atraindo. À medida que eu me aproximava, ela disse 3 coisas que eu pude entender. A luz disse para mim: Andy, não tenha medo. Andy, eu te amo. E Andy, nós te amamos. E quando a luz disse: Andy, nós te amamos, atrás dela havia bilhões de outras luzes, assim como eu. Pedaços holográficos da luz, e todas disseram em uma só voz: Andy, bem-vindo ao lar. E posso dizer a você que essa foi a melhor sensação que já experimentei em toda a minha existência. Foi mais do que maravilhoso estar em casa. E naquele momento, quando as bilhões de outras pequenas luzes disseram: Andy, bem-vindo ao lar, eu fui absorvido pela luz. Eu não entrei na luz, eu fui absorvido pela luz. Foi como se a luz fosse um grande copo de água e eu, Andy, fosse uma colher de açúcar. Se você colocasse o açúcar na água e mexesse, ao olhar, onde está o Andy? Está em toda parte. E onde está a luz? Também em toda parte. Eu me tornei a luz. Eu não era maior e nem menor do que a luz. Eu era uma parte holográfica da luz. E eu estava eufórico. Meu corpo inteiro, neste momento em que falo, está todo arrepiado. Eu me lembro disso como se tivesse acontecido há apenas 10 segundos, não há 65 anos. Esse sentimento nunca me deixou, e foi isso que me manteve firme, mesmo quando senti que não pertencia a voltar. Mas isso vai fazer mais sentido mais tarde. E então a luz disse: Andy, vamos lá, você tem alguma pergunta para mim? E minha resposta foi: não tenho nenhuma pergunta. Por quê? Porque quando fui absorvido pela luz, eu sabia de tudo. Eu sabia tudo. Sim, eu realmente sabia. Eu sabia de tudo sobre tudo enquanto estava na luz. E então, viajamos juntos, atravessando universos. Parecia que eu estava lá por anos, mas no tempo da Terra, não foi assim. Estive fora por cerca de 10 minutos, que foi o tempo necessário. Algo entre 10 a 15 minutos, para alguém encontrar meu corpo e trazê-lo de volta. Quando olhávamos minha vida, ríamos. Andy, você passou tanto tempo nesse planeta sendo tão sério. A vida é para ser aproveitada. Foi por isso que você veio para este planeta. Para experienciar o que puder, para vivenciar a vida. Porque na luz não há grandes ou pequenos, não há finos ou largos. Tudo é amor incondicional que te consome, te absorve. Isso é o ápice do que significa ser uma entidade. Então, depois disso, a luz disse para mim: Andy, está na hora de voltar. Hora de voltar? Não. Eu não vou voltar. Me desculpe, a resposta é não. A luz disse: Andy, você vai voltar. E eu disse: com licença, você ouviu o que eu disse? Eu vou ficar aqui. Eu estou em casa. Por que eu iria querer voltar? Pela terceira vez, a luz disse: Andy, você vai voltar. Quando ouvi a última letra da palavra voltar, fui empurrado de volta para o meu corpo, que agora não estava mais no fundo do lago, mas sim deitado na areia, na praia. E durante todo aquele processo, desde o momento em que me afoguei até o momento em que fui empurrado de volta para o meu corpo, eu nunca perdi um segundo de consciência. Não tenho lacunas, sem pontos escuros, nada que eu não consiga lembrar. Eu me lembrava de tudo, de cada segundo daquele tempo. E agora, de volta ao meu corpo, comecei a chorar. E todos os meus colegas de classe estavam ao meu redor, tão felizes por eu estar vivo. Eu não estava tão feliz assim, mas eles estavam aliviados por eu não ter morrido naquele dia do piquenique de formatura. Então, eu olho ao redor e eles perguntam: por que você está chorando, Andy? Está com dor? Conte-nos o que aconteceu, o que você lembra. E aí, dou minha primeira grande mentira. Eu não lembro de nada. Está tudo em branco. Porque eu não podia contar a eles sobre a luz. Eu nem sabia o que era aquilo. Como eu iria explicar?
Fui criado como católico, ia à confissão toda semana, era uma pessoa muito religiosa. Mas na luz, o que vi e experimentei na luz não tinha absolutamente nada a ver com o que eu sabia ou com o que me ensinaram aqui na Terra. Então eu conversei comigo mesmo. Bem, eu sei o que vai acontecer. Sei que eventualmente vou esquecer disso. Então comecei uma jornada para esquecer, mas não consegui. Sonhava com isso todas as noites. Eu me sentia como um estranho, em uma terra estranha. Eu não pertencia aqui. Eu pertencia à luz. Isso é o que eu lembro. É para lá que eu queria ir. É onde eu queria estar. Bem, já se passaram mais de 65 anos e eu ainda estou aqui. O que você está esperando, Andy? Me desculpe, mas essa experiência está comigo. Ela me acompanha 24 horas por dia, a todo tempo. Eu passei esses 25 anos buscando e pesquisando todas as grandes religiões. Fiz meditações, tentei diversos tipos de yoga. Fiz tudo o que pude para tentar entender o que aconteceu. Foi só quando li o livro do Dr. Moody que eu disse: "Ah, foi isso que eu tive." Levou quase 30 anos para eu perceber que tive uma experiência de quase morte, mas aconteceu há tanto tempo que as palavras nem existiam ainda, até eu ler no livro. Mas ainda demorou uns 10 ou 15 anos até eu falar sobre isso. Eu nunca contei para ninguém por quase 40 anos. Depois, comecei a falar sobre isso, encontrei grupos, participei de programas de TV, programas de rádio. Mas qual é o ponto disso, Andy? O ponto é que aquilo foi uma experiência tão maravilhosa que as coisas que eu lembro do que a luz me disse. A luz me disse: Andy, lembre-se, tudo que está no planeta é uma ilusão, não é real. A verdadeira realidade está lá na luz. Quando você está na Terra, é como estar em uma peça de teatro da Broadway, onde há 8 bilhões de atores e cada um está desempenhando seu papel. Mas isso não é a realidade. A realidade só existe na luz. E assim, como um estranho em uma terra estranha, posso dizer que isso realmente foi a experiência mais significativa que eu poderia ter tido. Morrer na terra, pois não existe morte, mas morrer, entrar na luz e voltar. Mesmo com todos os anos de provações, lutas e tentativas de entender, na parte mais profunda da minha mente, na minha memória, na essência de quem sou, sempre estará a minha experiência de quase morte, que realmente me moldou no que sou. Obrigado por ouvir.